Bem, estamos ao vivo, então, mais um domingo, aqui pelas nossas redes sociais da Igreja Batista Reformada Vida Abundante e também presencialmente nosso culto público. Eu vou retirar minha máscara, como de costume, estamos quase que 100% aqui, pastor Zé, e irmãos vacinados. Inclusive, louvamos a Deus também pela cidade de Águas Lindas, né? Mais de 80% da população vacinada com primeira e andando aí para a segunda dose também, bem avançada. Irmãos, nós louvamos a Deus por estar mais uma noite aqui em sua presença, reunidos, a igreja congregada, congregando em seu nome, para compartilharmos a nossa fé. Ouvimos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Amém, queridos? Nós vamos iniciar esse culto com a leitura do Salmo 19 e, enquanto os irmãos aí ainda procuram, eu quero também fazer menção aqui aos amigos e irmãos que nos acompanham pelas redes sociais da nossa rádio, irmãos, tá? Nossa rádio, a web rádio do Ministério, a Igreja Batista Reformada Vida Abundante, com conteúdo musical, conteúdo teológico, pregações, música também de qualidade. O nosso endereço é radioibrva.com. Está no ar pelo nosso site e também pelo aplicativo. Lá na Google Play você pode lá digitar Rádio IBRVA. Você vai baixar o aplicativo. O nosso aplicativo tem algumas aplicações interessantes, que é o nosso despertador, né? O meu celular desperta bem cedo, 6 horas, com o despertador da IBRVA. E a nossa programação, né? Quando tá lavando ali a casa, né, Madalena? Tá ouvindo o louvor, tá trabalhando e ligado na programação. Então é isso, irmãos. Vamos fazer então a leitura do Salmo 19. Logo após iremos fazer a leitura 19. Salmo 19. Salmo 19. Logo após a leitura da confissão de fé e a nossa oração aqui introdutória. Todos abriram aí, Salmo 19? Nós vamos ouvir hoje uma palavra com o pastor José Dias dentro dessa temática, né, irmãos? O que cremos, como cremos e por que cremos. O Salmo 19 fala aqui, irmãos. Peço aqui a todos, aqueles que podem ficar de pé, em reverência à Escritura e à presença do Senhor. O Salmo fala sobre as obras dele, né? E cremos em suas obras também. Salmo 19 inicia assim o versículo 1: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, testemunho, né? Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios e os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que não conheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu
resgatador. Irmãos, nós vamos orar nesse momento, amém? Segundo essa palavra. Nós vamos orar. Eu estava vindo, me arrumando com a minha filha e falando a ela que o povo de Israel, quando ia adorar o templo, eles já iam cantando e orando, né, irmãos? Que maravilha! E esse momento é importante, porque nós não podemos confundir, irmãos, os nossos problemas. A gente percebe muito na introdução do culto, né? Tem que ter muito cuidado, irmãos. Esse momento é um momento de gratidão a Ele, louvor a Ele. Lemos aqui o salmista fazendo aqui a poesia sobre as obras do Senhor, sobre a palavra, a lei do Senhor. E nessa noite eu quero convidar você a curvar sua cabeça para nós orarmos em gratidão a Ele. Todo louvor a Ele, irmãos. Todo louvor a Ti, Senhor. Toda adoração a Ti. Nesse momento nós nos reunimos mais uma vez na Tua presença. E nós queremos aqui ter esse cuidado, Senhor, de observar a Tua palavra. Observar, Senhor, que as Tuas obras falam, Senhor. A natureza fala do Senhor, da Tua grandeza, Senhor, do Teu poder, da Tua majestade. Ela fala daquilo que nós cremos, Senhor, as Tuas grandes obras, a Tua onipotência, Senhor, a Tua onisciência. Como o salmista escreveu, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das Suas mãos. Nós Te louvamos nessa noite, nesse momento, Senhor, porque as Tuas obras declaram a Tua grandeza e nós estamos aqui com um coração, Senhor, grato a Ti. Congregamos porque, Senhor, nós queremos ouvir mais da Tua palavra, para que a nossa fé seja aumentada, Senhor. Congregamos também para trazermos o nosso sacrifício de louvor, a nossa oferta de louvor, Senhor. Não só com a música, mas com as orações também, Senhor. E o nosso coração meditando aqui, Senhor, na tua palavra. Em o nome de Jesus, nós Te louvamos e Te damos graças nesse momento, Senhor. Amém, queridos? Podeis assentar. Nós iremos nesse momento, como de costume, fazer menção aqui da nossa confissão de fé, que faz parte já da nossa liturgia, essa leitura, para que nós possamos sempre lembrar e relembrar, lembrar e relembrar daquilo que nós cremos e confessamos entre os irmãos, pastor Zé. O pastor Oséias, sob supervisão do pastor Oséias, foi nos orientado a ler o trecho do capítulo 1 da nossa confissão de fé. Está no nosso grupo, irmãos. Aqueles que não estão no nosso grupo da igreja podem também solicitar esse documento que trata da Escritura, de forma resumida, as principais doutrinas em que nós confessamos e cremos. Capítulo 1, justamente o primeiro ponto, diz assim: a Sagrada Escritura é a única, suficiente, eu estou sem os óculos aqui, mas vou tentar ler, continuar lendo, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. O pastor Zé vai me auxiliar aqui com um texto maior, né, pastor Zé? Obrigado. O poder de Deus a ponto de tornar os homens indesculpáveis. E nós lembramos aqui o Salmo 19 do que fala, né, irmãos? A própria natureza fala das suas obras. Assim, ainda assim, não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, agradou a Ele, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar sua vontade para a sua igreja. E posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar sua vontade ao seu povo agora cessaram. Amém, queridos? As referências aqui estão aí no documento, 2 Timóteo, as primeiras referências, né?
2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 ao 17. Eu gostaria de ler esse primeiro texto aqui, amém, irmãos? Juntamente, só a primeira referência, a segunda carta de Paulo a Timóteo, para nós darmos aqui essa base, né, ao que lemos no capítulo 1 da confissão de fé. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 ao 17. Diz assim, ó: por isso é o que diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Uma referência a um texto do Antigo Testamento. Verso 16: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Estou lendo aqui um texto aqui, irmãos, texto errado, está errado. A folha voltou e o olho do presbítero aqui não ficou atento. 2 Timóteo 3, 15 ao 17. Aqui, agora. Porque desde criança, 2 Timóteo 3, agora sim, você me conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante o que, irmãos? A fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém, amados? Encerramos aqui então esse trecho da leitura da confissão de fé com essa primeira referência. Outra referência é Isaías 8:20, Lucas 16:29 e 31, Efésios 2:20. É bom relembrar, irmãos, revisar aqui esse capítulo número 1. Amém? Lembrando que em janeiro também nós estaremos de volta oficialmente com a escola bíblica dominical. Amém? Já foi comunicado pelo nosso pastor, presidente, pastor Oséias, e nós iremos nos preparar. Amém, queridos? Nós iremos agora para um momento de louvor. Quero convidar aqui o pastor Zé, toda a equipe de louvor. Nós iremos para um momento de louvor. Nós iremos novamente celebrar a Deus, cantando a Escritura agora. Pega aqui o violão, Jim, para nos ajudar aqui. E convidar também a igreja, né? Aqueles que podem também ficar de pé, irmãos, para cantarmos ao Senhor, tá? Neste momento do culto. Eu acho que é, hein? Pega o grão. Glória a Deus. Vai ficar amarelo, né? Lembra. Deixa eu vir pra cá. Vai pra lá. Glória a Deus. Vem aquele pedestal lá, estava com a altura pudim, né, irmão? Tá ficando. Estava predestinado já para ele. Glória a Deus, glória a Cristo. Louvai ao Senhor. Vamos cantar esse salmo, né? Glória a Deus. Vamos lá, com palmas, hein? Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, bendizei o seu nome para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome para sempre. Ele é a rocha da minha vida, força, Força da minha salvação, sua fidelidade é grande, seu amor nunca acabará. Ele é a rocha Da minha vida, a força da minha salvação, sua fidelidade é grande, seu
amor nunca acabará. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei o seu nome para sempre. E Ele é a rocha da minha vida, a força da minha salvação. Fidelidade, sua fidelidade é grande, seu amor nunca acabará. Sua fidelidade é grande, seu amor nunca acabará. Amém, irmãos? Irmãos, olha a força do canto congregacional. Eu estava cantando aqui, pastor Zé. Parece que há 500 pessoas cantando aqui, pastor Zé, né? A igreja cantando junto. É claro que com um cântico novo a gente começa a ensinar, né? Mas o cântico popular, congregacional, irmãos, todos os irmãos cantando, que bênção, né, irmãos? Parece a igreja primitiva cantando, né? Vamos lá, Júlio. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Só o Senhor. Ele é poderoso para me guardar. E os meus inimigos? Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, e o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Aleluia, Senhor. Quem pode livrar? Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. E os meus? Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. A vitória. Irmãos, quantas vezes Deus nos livrou esse ano, hein, irmãos? Quantas vezes sua mão poderosa. Irmãos aqui contraíram Covid, né, outras enfermidades, e Deus, na sua infinita misericórdia, irmãos, nos sarou, nos levantou, e aqui estamos de pé, até o grande dia do seu chamado final, né, pastor Zé? Até o grande dia. Enche minha vida, Senhor. Aleluia. Dá um dom maior, Dinho, um dom maior. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero
Aleluia. O salmista Davi escreveu o seguinte salmo, que até o pardal, aliás, é os coraitas, esse salmo dos coraitas, pastor Zé. Até o pardal, eles observaram, até o pardal encontrou casa, encontrou ninho no teu altar. Eu também, Senhor, encontrei os teus átrios. Glória a Deus. Só uma noite, se quiser adorar, dá o som. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, ouvindo o Espírito, tenho que ouvir o Espírito e obedecer. Se eu quiser adorar, se eu quiser adorar a Deus, entender seu filho, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir o Espírito e obedecer. E obedecer. Aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir. Mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir pra quê? Para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Tenho que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir. Mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios. Adorar, para adorar. Nós ouvimos por aí, irmãos, as pessoas dizendo: não, só vou buscar a Deus quando a palavra entrar no coração e eu tiver condições de obedecer. Quem, irmãos, quem tem condições de um dia chegar a obedecer, pastor Zé, com seu próprio esforço? Somente pelo seu Espírito. A cada dia Ele vem nos corrigir,
Eu lembro do Salmo 23, a tua vara e teu cajado me consolam. Deus bate em nós, irmãos. Bateu no seu filho, porque quanto mais em nós, né, pastor Zé? Feriu. Meu Deus do céu, irmãos, que responsabilidade, que seriedade, irmãos, é a Escritura para nós. E nós vamos nos render a Ele, nos render à palavra, porque o Espírito nos faz nos render, pastor Zé. Não somos nós, irmãos. Não, eu vou, por chegar lá, vou obedecer. Não. Ele nos coloca a fé no nosso coração, para que possamos obedecer. A fé trabalhe em nosso coração. Aleluia. A ti eu vou clamar, tudo vem de ti, e tudo está em ti. Contigo caminhar, a direção, o sol vai guiar, o sol vai me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Mais uma vez, preparado pra mim. Preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Te vou clamar, pois tudo vem de ti. Diga, tudo está em ti. Tudo está em ti. Te vou caminhar, todas as dias. O sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo, Senhor, que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga, Jesus, Jesus, desde aqui. Desde aqui, todo louvor a ti, Senhor. Nós nos reunimos, Senhor, com a única intenção no nosso coração
Que Teu Espírito, Senhor, nos revele isso ainda mais. De ouvir, Senhor, a Tua palavra, ouvir, Senhor, a Tua lei. Sermos, Senhor, repreendidos, instruídos pela Tua Escritura, pela Tua palavra, Senhor. E dar louvor a Ti, Senhor. Louvor a Ti. Toda a honra, toda a glória, Senhor. O poder, o domínio, Senhor, a majestade ao Senhor. Nessa noite. No nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Só um teste. Aqui, ó. Teste só. Agora sim. Queridos, glória a Deus. Irmãos, como as canções que trazem a Escritura, ela nos edificam. Nos edifica. Teste só. Nós percebemos, irmãos, que o culto cristocêntrico, ele não tem espaço para o homem, irmãos. Não tem espaço para nós, porque nós, como disse Santo Agostinho, né? O homem não é bom, o cristão não é homem bom, é um vil, olha a palavra aqui, pastor Sérgio, desgraçado, salvo pela graça de Deus, irmãos. Foi a graça que nos alcançou, e nós diariamente, nós sentimos isso, que é a graça que nos atrai. Nós deslizamos para um lado, deslizamos para o outro, e a graça de Deus vai nos chamando todos os dias, nos fazendo voltar a Ele, nos fazendo voltar a Ele. Amém, queridos? Eu já quero convidar o nosso pastor Oséias, para fazer esse momento aqui, e logo após nós teremos a palavra com o pastor José Dias, uma palavra, irmãos, com um tema raro nos dias de hoje. Saia na rua e pergunte aí aos cristãos no que eles creem. Poucos vão saber responder. Poucos. Pastor Oséias. Glória a Deus. A graça e paz, igreja. Amém. Bom demais estar aqui com vocês, viu? Como é bom poder louvar, glorificar o nome santo do Senhor. Aos irmãos que estão em casa, sejam bem-vindos ao nosso culto aí. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Tudo o que fazemos aqui é para glorificar a Deus. Amém, amados? Já vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor José Dias. Mas antes disso, você que está aqui, você pode preparar a sua oferta, a sua contribuição de amor. A gente costuma dizer e sempre falamos que a oferta tem que ser dada e ofertada por forma de gratidão, né? E conforme a nossa condição, a nossa proporcionalidade. Então, se você consegue, se você pode, adore ao Senhor com suas ofertas, porque a oferta também faz parte do culto e dessa liturgia. Eu também já quero aqui aproveitar esse momento e agradecer aos irmãos, aqueles irmãos que não congregam conosco, mas nos acompanham pelas mídias sociais e têm nos ajudado com a sua oferta, com a sua contribuição para a nossa construção do nosso templo, não é? Eu quero já aproveitar e avisar os irmãos que nessa semana vamos encostar um material para a gente ver se a gente consegue ir para o final da segunda fase, né? Que é encher as bases, vamos comprar umas madeiras, uns cimentos, para a gente começar o final da segunda fase, que agora vamos encher a base, né? Vamos colocar a ferragem, colocar ali as madeiras direitinho. Hoje o irmão esteve lá hoje carregando lote, vai ficar para a gente colocar os materiais de construção. Amém, queridos? Então você que está aqui pode ofertar. Já ofertaram? Amém. Amém. Então você também que quer ofertar. E se você me fala, pastor, mas vocês não divulgam com frequência a conta da igreja. Mas eu convido você a ir lá nas nossas mídias sociais, que volta e meia, né, nós vamos postar lá como você pode ajudar a igreja, tá bom? Nós cremos na fé em Cristo Jesus, mesmo porque a igreja não pertence a nós, pertence a Cristo Jesus.
É Ele quem comanda, é Ele quem está no controle, e é Ele quem dá todo o sustento. Amém, queridos? Amém. Então vamos orar para aqueles que já ofertaram aqui, aqueles que estão em casa também, que vão também ofertar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Toda honra e glória seja dado a Ti, Senhor. Obrigado por aqueles e aquelas que têm ofertado na sua casa. Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por isso nós estamos alegres, felizes. Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Senhor, o Senhor tem feito coisas maravilhosas. O nosso coração transborda de alegria. Porque tudo acontece conforme a Tua vontade. Senhor, ainda oro, não deixe faltar, Senhor, se assim for a Sua vontade, o pão de cada dia em nenhum dos nossos lares. Muito pelo contrário, que nós tenhamos muito mais, não só para a nossa família, para as nossas famílias, mas para abençoar a outros, Senhor. Por isso, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, viu? Vamos rompendo, né, igreja? Vamos rompendo em fé. Eu estava essa semana orando meus devocionais, orando ao Senhor. E, irmãos, é motivo de gratidão. Quem acompanha a Igreja Batista Reformada Vida Abundante há 13 anos, sabe o tanto que nós estamos aqui lutando, né? E hoje tem um lote próprio da igreja. E construir esse templo, irmãos, é milagre de Deus, ou seja, é para a honra e glória do Senhor. Então, nós vamos continuar nesse objetivo, nesse propósito, e os irmãos continuem ofertando, orando, para que isso aconteça no tempo dele, né? E para que Deus possa nos abençoar. Então, quero já avisar os irmãos também, de que nós iremos voltar a nossa EBD em 2022, está logo aí, né, irmãos? Nós encontramos uma forma de voltar às classes dominicais. Nós tínhamos, até ano passado, início do ano passado, se não me engano, a gente fez algumas aulas, poucas aulas, né? Por conta da pandemia. Nós temos aulas dos adultos, classe de adultos, classe de crianças, duas idades, e classe de novos membros e de novos convertidos, ok? O que Deus colocou no meu coração? A partir de 2022, lá, a gente vai determinar a data certinho, vamos conversar com os professores, para que lá na segunda semana, na terceira semana de janeiro, a gente volte gradativamente. Como o nosso espaço não permite outras salas, né? Como a gente tinha no outro lugar, no outro espaço tinha sala, tinha bonitinho, né? Todo domingo vai ser uma classe, tá? Então, primeiro domingo, classe tal. Segundo domingo, classe tal. Terceiro domingo, classe tal. Ok? Então, até que a gente consiga voltar gradativamente, quem sabe até junho, abril, maio, junho. Abril, maio, junho. A gente volte, a gente já comece a congregar no nosso templo, na nossa sede lá no lote, em nome de Jesus. Amém, Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos ouvir agora o homem de Deus que vai pregar a palavra para nós. E é um tema que eu gosto muito, porque eu gosto de afirmar os nossos princípios, e é isso que o pastor Zé vai ministrar hoje para nós. O que cremos, como cremos e por que cremos. Não é? Nós queremos ouvir essa palavra, essa mensagem. Você de casa, pega a sua caneta, para você anotar, para você entender. E certamente o Espírito Santo de Deus vai visitar a sua casa e a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar pelo pastor Zé? Pai, nós o abençoamos em nome de Jesus. Eu e toda a igreja, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Que seja a Tua voz ministrada a nós, a fim de que o Seu nome seja glorificado. Por isso, nós Te adoramos e abençoamos aqueles que nos ouvem de casa e aqueles que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Amém. Glória a Deus. É um privilégio estarmos aqui reunidos mais uma vez. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos aproveitar que os irmãos estão aqui no templo, estão de pé. E vamos abrir as nossas Bíblias
num texto que já foi lido hoje à noite. Opa! É, ué. Quando Deus quer falar, Ele fala desde o início, né? 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16 apenas. Vamos começar por ele. Amém? Amém. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Amém. Amém. Convido vocês que estão aqui no templo a se assentarem. Você que está na sua casa, fique à vontade, sinta-se em casa. O sofá, né? A casa é sua. Então, queridos, nessa noite eu queria falar algo a respeito daquilo que cremos. E por que nós cremos da maneira que nós cremos. Porque nós cremos da forma que nós cremos. Eu estava comentando com o pastor Osés que essa é uma ministração que eu já tinha feito anteriormente, mas a gente iria aproveitar agora as mídias sociais, que é para a gente gravar direitinho. Obrigado, meu. Que é para a gente gravar direitinho e mandar lá os PDF, para o pessoal poder conferir depois. Vai que equivocadamente eu falo um texto que não estava na... Vai que eu errei, né? Mas pode acontecer. A Bíblia fala de um povo que eles eram mais... Como é que é o termo que Paulo usa? Mais bem-aventurados ou mais felizes, porque eles de grado ouviam a palavra do Senhor e conferiam para ver se aquilo era de acordo com o que havia sido dito, né? Que eram os bereanos. Então, eu gosto de passar que os irmãos conferem lá depois e falam: oh, rapaz, não é que é isso mesmo? Eu li esse texto aqui, nunca tinha pensado dessa forma, eu tinha visto dessa maneira. Mas o Senhor fala conosco de diversas formas. Permita-nos, nesta noite, o Senhor nos fazer enxergar a verdade como ela é. Porque a própria palavra diz o seguinte: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós seremos libertos pela palavra. E não para aí, lá em João 8, 32, se não me falha a memória, que normalmente falha, né, que diz: se depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é? Se nós chegarmos a algum cristão, Brasil é um país cristão, não é? Majoritariamente é. Se nós chegarmos para qualquer pessoa e falarmos para ela: o que você crê? Ele vai crer em Deus, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, não é assim que começa? Né? Todo mundo crê, ou menos diz que crê. Agora, por que crê? E como que crê? Permita-nos o Senhor nesta noite nos trazer esse entendimento para nós também. A gente tem que começar do princípio, que é o nosso princípio como cristão, de que nós cremos na Bíblia, de que ela é a palavra de Deus e a única palavra revelada a nós. Amém? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus a nós revelada, não precisando assim de mais nenhuma nova profecia ou revelação, ou qualquer nova visão ou unção ou mover que não esteja enquadrado nos escritos da Sagrada Escritura. As Escrituras, elas nos são suficientes. Amém? Amém? Amém. Eu não preciso de que Deus envie um anjo do céu para falar comigo. Eu não preciso de que Deus envie alguém que morreu para voltar para falar comigo. Mas vamos ver que na própria Bíblia diz que isso não é necessário e, na verdade, nem pode ser feito dessa forma. Não é? Paulo escrevendo aos Colossenses, se eu tiver, pode falar, se não é esse o livro não, mas que está escrito, eu sei que está. Que ele fala: ainda que nós mesmos, um anjo do céu, desse pregue um evangelho diferente desse que eu vos tenho falado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Paulo usa essas palavras. Então, nós não precisamos de que um anjo do céu desça para nos falar aquilo que está escrito, que contém nas páginas desse livro.
Amém? Nós já explicamos aqui outrora que esse livro foi escrito em aproximadamente 1.600 anos. Foram mais de 40 autores, que a grande maioria deles nem se conheceram, mas que foram inspirados pelo mesmo Deus que nos revela o que está escrito nessa noite. E essa é a grandeza das Escrituras. Nós crermos que ela foi inspirada por Deus quando Deus inspirou Moisés a escrever o Pentateuco, como crermos que foi o mesmo Deus que inspirou João quando ele estava lá na ilha de Patmos. Nossa, que vida fácil dos apóstolos, não é? Ele havia sido lançado no caldeirão de óleo quente e não morreu. Aí foi lançado na ilha de Patmos para ser esquecido e dado como morto. E ali Deus deu para ele a revelação do livro que nós chamamos de Apocalipse, que foi colocado como o último livro da Bíblia. Então, de capa a capa, a Bíblia revela a nós o plano e o propósito de Deus, que se cumpriu em Cristo Jesus. E ainda tem uma parte que vai se cumprir, que é que ele vai voltar para nos buscar. Amém? É assim que nós cremos. Nós cremos dessa maneira. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Mateus capítulo 22, eu quero que quem conseguir acompanhar, segue acompanhando, por favor. Quem não conseguir acompanhar, se eu estiver indo muito rápido, porque o horário não nos espera, você anota aí, confere. Não confia em mim assim, não. A Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem, tá? Vamos conferir. Não é como é que se diria? Não é errado, nem vergonhoso. Não é duvidar da pessoa que está falando. É só para você conferir. Às vezes a linguagem da sua Bíblia é diferente da minha. Mas o texto, o sentido é o mesmo. Mas vamos ler para a gente acompanhar. Mateus 22, verso 29. Jesus diz o seguinte. Jesus, porém, lhe respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. O profeta Oséias, não o pastor Oséias, o profeta Oséias, escreveu o seguinte: conheçamos e fiquemos de boa porque a gente conhecia as Escrituras? Não. Diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Nós não podemos nos dar por satisfeitos. Nós precisamos querer mais, não é? Evangelho de João, no capítulo 5, verso de 39, palavras do próprio Cristo. Se a sua Bíblia é daquela que traz as palavras de Cristo em vermelho, você vai ver que está escrito dessa forma: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Essas são palavras de Cristo Jesus. As Escrituras, nós vamos observar, nós já falamos aqui de outras vezes, que o Antigo Testamento, ele fala do Messias que viria, e o Novo Testamento mostra-nos o cumprimento dessa profecia, do Messias que viria. Nós falamos há duas ou três noites atrás, a respeito da... Como é que era o nome? O tema do café teológico foi? Como? Do último se fala? Isso. Eleição profissional. Eleição. Não, foi não. Foi expiação. Expiação. Nós falamos sobre a expiação, que no Antigo Testamento mostrava como é que era feita a expiação pelo pecado. E nós mostramos naquele culto a explicação de como isso se cumpriu no Novo Testamento, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o meu e o seu pecado. Amém? Amém. Nós também cremos, se eu estiver muito rápido, me fala, tá, gente? Fala assim, devagar aí, eu vou tentar aqui. O pastor Zé me avisa da hora, porque senão eu vou embora mesmo, né? Nós cremos no criacionismo. Nós cremos que Deus, o Todo-Poderoso, criou do nada tudo que existe. Não precisou um Big Bang, nada disso.
nós cremos de acordo com a palavra. A palavra de Deus diz, abra lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Esse todo mundo acha fácil. Eu vou esperar até vocês abrirem, que esse é fácil de achar. Gênesis capítulo 1, verso 1. Leia bem alto alguém aí, com a voz bem forte aí, para eu ouvir daqui. Porque é para sair no vídeo aqui, o pessoal que está assistindo lá de casa. Isso. Gênesis 1, cadê quem vai ler? Quem vai abrir? Afasta até a máscara para poder aparecer a voz aí. Na potência. Isso. Ninguém, tu achou aí? Verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Até o 3. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós cremos dessa maneira. Nós cremos, por que nós queremos dessa forma? Porque nós cremos nas Escrituras. E nas Escrituras está escrito que Deus do nada criou tudo que existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus criou tudo o que existe, do nada. É assim que nós cremos. E nós cremos dessa forma porque está escrito na palavra de Deus, que nós cremos que é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Vamos seguir. Nós cremos num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, onde não diferem em hierarquia nem em poder, pois são todos iguais. Um Deus. E que agem de maneira separada, porém um mesmo Deus, um Deus trino. Nós vamos ver algumas passagens nas Escrituras para embasar aquilo que nós dizemos crer. Né? Gênesis 1, no capítulo 1, no verso de número 26, diz o seguinte: e disse Deus. Quem estava com Deus? Deus. Ele não tinha criado nada ainda. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Desculpa, ele já havia criado os animais, né? Mas ele não estava falando com os bichos não, tá, gente? Nós vamos entender em outros versos aqui. Então disse Deus o quê? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Vamos lá? Agora para Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome de quem? Amém? 2 Coríntios 13, 14. Diz o seguinte: a graça... já vai abrir no Evangelho de João, no capítulo 1, princesa, para você acompanhar. Evangelho de João, capítulo 1. Esse eu não coloquei, mas esse mostra para a gente lá o Gênesis 1, 26. Quando vocês abrem, eu vou lendo aqui 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, que diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de quem? De Deus, e a comunhão de quem? Do Espírito Santo, seja com todos vós. É a bênção apostólica que a gente conhece. Eu brinquei que Deus não estava falando sozinho lá em Gênesis 1, 26, mas alguém leia, por favor, o Evangelho de João no capítulo 1, que diz o seguinte, como é que é? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então vamos lá, para a gente entender Gênesis, a gente vai chegar lá no Evangelho de João e vai entender que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo que foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E esse verbo, João prossegue no texto, né? Se você acompanhar aí no Evangelho de João, no capítulo 1, eu já não sei mais o versículo, mas eu sei o que está escrito. Você vai ver que esse verbo encarnou. Esse verbo se fez carne e habitou entre nós. De quem que ele estava falando? De Jesus.
Tá? Então, Gênesis 1:26, quando Deus fala lá, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, estava na ação, nós cremos dessa forma, que era uma ação trina entre Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, vamos prosseguir? Ó, cremos que Cristo nasceu de uma virgem, cresceu e viveu entre nós e cumpriu toda a lei e a vontade de Deus o Pai. Nós cremos que Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Se hoje aparecer alguém dizendo que foi gerado pelo Espírito Santo, duvide. Sim, duvide. Mas Cristo foi gerado porque havia uma promessa no Antigo Testamento. Isaías fala muito sobre isso, que Isaías é o profeta messiânico. Ele fala, lá no capítulo 7, no verso 14, diz assim, peraí que a concorrência do som lá fora. Aí, Isaías capítulo 7, verso 14, diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Aí nós vamos ver isso se cumprir lá em Mateus, no capítulo 1, verso 23. Vamos lá? Mateus 1, 23 diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando-se do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho. Não deu à luz o filho. E pôs-lhe o nome de Jesus. Vamos lá. Então, para os irmãos entenderem o contexto daquilo que está sendo narrado aqui no texto de Mateus, no capítulo 1, no verso 23, naquela época, só para os irmãos entenderem, era vergonhoso uma mulher conhecer um homem antes do casamento. E José tomou conhecimento que Maria, sua esposa, estava grávida. O que José intentou no seu coração? Ele falou: eu vou fugir, porque dessa forma vão pensar que o sem vergonha sou eu. Estou traduzindo a linguagem agora com as minhas palavras, porque para ela não ficar mal falada, porque eu não fiz isso. Ele sabia que ele não tinha feito isso, porém ele intentou isso no coração. O Salmo 139 diz que o Senhor conhece o quê? As intenções Do nosso coração. Diz que ainda a palavra nem chega na boca, mas o Senhor já. Por isso que nós cremos dessa forma, amém? Então, José intentou isso, e esse texto narra quando o anjo apareceu para ele no sonho. Apareceu para ele e falou: olha, tal. Tá bom? Entenderam aí? Evangelho de João, no capítulo 1, foi aquele texto que nós lemos. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então nós cremos que Cristo nasceu de um nascimento virginal, não é? Isso também fala, sabe aonde? Lá em Gênesis, no capítulo 1. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, ali Deus já traça o plano de redenção do povo de Deus. Ele fala que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar. De quem que ele estava falando? De Jesus. Que nós vemos aqui, né, no Novo Testamento se cumprir. Amém? É por isso que nós cremos dessa maneira. Nós cremos também que Deus ama e tem um plano redentivo para com seus escolhidos, que foram eleitos antes da fundação do mundo. Escolhidos estes que virão a crer no Evangelho e serão transformados pela ação do Espírito Santo em nós. Vamos lá, nós falamos que Deus é um Deus trino, e que, embora nós vejamos nas Escrituras falar Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho e o Pai, eles não têm hierarquia entre si, não é? Todos são Deus, são um só Deus, amém? E
Isso. E nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 14, que ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim eu não teria dito que vou preparar-vos lugar. E ele fala isso para quê? Para que nós saibamos que era necessário que ele fosse, para que o Espírito Santo viesse e habitasse em quem? Em nós. Ele é o selo da promessa. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitando em nós. Esse é o selo da promessa. É Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Esse é o diferencial do cristão. Não é porque alguém levantou a mão um dia e falou assim: eu creio ou eu aceito Jesus. Não, é porque ele foi selado com o Espírito Santo. E a partir daí, ele que estava morto passou a viver. Nós vamos chegar lá nessa parte. Mas o Espírito Santo é que faz você, quando vai errar, porque o fato de nós sermos cristãos não nos isenta de sentir vontade de pecar, não nos isenta de errarmos, mas o Espírito Santo é quem nos convence diariamente de que nós estamos errados e que precisamos mudar. Por isso que nós conseguimos nos arrepender, né? Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 2, verso 4. Anota aí para pesquisar depois. Se não for 2,4, é 4,2. Né? Que Deus é quem nos leva ao arrependimento. Porque a gente não consegue nem se arrepender. A gente precisa que Deus nos leve ao arrependimento. Amém? Então vamos lá. Nós cremos que Deus nos ama, tem um plano redentivo para com os seus escolhidos, que foram eleitos antes da fundação do mundo. Escolhidos estes que virão a crer no Evangelho e serão transformados pela ação do Espírito Santo em nós. Amém? Efésios, no capítulo 1, no verso 4. Olha lá. O pessoal que está lá em Romanos 2,4, só confere lá o que está escrito. Né? Que está falando que Deus não leva em conta o tempo da... Como é que é? Fugiu da memória agora. Mas que também é Deus que nos leva ao arrependimento. Tá? Romanos 2,4. Anota aí e dá uma lidinha legal em casa depois. Agora vamos lá para Efésios 1,4. Se eu estiver falando muito rápido, vocês vão me falar aí, porque a hora não nos espera. Diz o seguinte. Efésios 1, versos 4 e 5. Como também ele nos elegeu nele antes de quê? Então vamos lá. Nós lemos em Gênesis que Deus criou o mundo do nada, não é isso? E antes de Deus criar o mundo, ele já havia separado um povo. Não é isso que está escrito? Para ser seu. Amém? Como também ele nos elegeu em quem? Nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos lá. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Por quê? Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 em diante. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, né, deu-lhes o poder de serem feitos. Isso com o passar do tempo, eu consegui entender o porquê que estava escrito que era para a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho para toda criatura. Porque na minha inocência, / ignorância ou falta de conhecimento, eu achava que toda criatura era para todo bicho, toda criação. Mas não, é porque o homem, antes de crer, ele não é considerado filho, ele é considerado criatura de Deus. Amém? Não são palavras minhas, é o que está escrito. Amém? Toma essa lapada, né? Atos, capítulo 13, verso 48. Diz o seguinte: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a salvação. Vamos entender um pouquinho esse texto? Como é que era a salvação? A salvação era para o judeu. Quem é que é judeu? Levanta a mão. Ninguém, nós não somos judeus. Nós éramos considerados os gentios, que eram aqueles que não faziam parte do povo de Deus.
é? Lembra lá do Evangelho de João, no capítulo 1? Veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, a saber, nós que cremos no seu nome, deu-lhes o direito de sermos filhos de Deus. Então, quando os gentios, que eram a classe excluída, tomaram conhecimento disso, eles se alegraram. E o texto diz que todos aqueles que haviam sido designados para a salvação. Designados por quem? Por Deus. Amém? Atos, capítulo 16, verso 31. Eles saíram evangelizando. Foram presos, levaram um ataque, gente. É porque hoje, se a pessoa sente dor de cabeça, é porque Deus não me ama mais. Mas naquela época não, eles ficavam felizes quando eram açoitados por conta do nome de Jesus. E certa feita, 2 dos discípulos estavam pregando o evangelho de Jesus, foram presos, levaram um ataque, jogaram eles presos. Lá eles começaram a reclamar e murmurar dentro da cadeia. Não, eles começaram a cantar. E as portas das cadeias, das prisões se abriram. E o carcereiro, quando viu aquilo, pensou que todo mundo tinha fugido e quis se matar. Aí eles falaram assim, não fugiu ninguém, está todo mundo aqui. Aí aquele carcereiro passa a tratar das feridas no lombo, nas costas daqueles discípulos, daqueles apóstolos. Cuida deles, aí pergunta, como é que eu posso fazer para ser salvo? Aí eles respondem, você vai pagar a penitência, você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Não. Atos 16, verso 31 diz, responderam eles, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem um outro texto também em Hebreus, que eu não me recordo a passagem agora, que diz, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então nós cremos que aqueles que hão de ser salvos, eles crerão no Evangelho, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós cremos também que Deus criou um plano redentivo, que é diferente daquele que nós ouvimos falar muitas vezes. Não é? Lembra que Deus te ama e tem um plano para a sua vida? Aí tem uma sequenciazinha, que eu usei isso enquanto eu não conhecia as Escrituras de verdade. E eu achava que era daquela forma. Mas o plano redentivo de Deus, ele não está ali. Nós começamos a vê-lo em Gênesis. E vamos ver se cumprir em Apocalipse. Nós vamos ver ele se cumprir em todas as Escrituras. Nós vamos ver Deus enviando o seu plano redentivo para nos salvar. Foi Cristo que morreu na cruz em nosso lugar, pagando um preço que eu e você éramos incapazes de pagar. Ele pagou esse preço por nós e através de Cristo Jesus, hoje eu e você fomos salvos. Amém? Nós cremos também que esse plano redentivo partiu inicialmente de Deus, em seu pleno amor, né? De Deus em seu pleno amor, e nos alcança por sua misericórdia. Vamos lá, Efésios 1 diz que Deus elegeu para si um povo, quando? Antes da fundação do mundo. O que você tinha feito de bom antes da fundação do mundo? Tu não tinha sido nem criado, né? Nem eu. Por isso que a salvação nós entendemos que é pela graça. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, no verso 15. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Esse que vocês conseguem acompanhar, rapidão. Capítulo 3, verso 15. Olha aí o plano redentivo de Deus para conosco. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu havia falado anteriormente, vamos ler lá, Evangelho de João, no capítulo 1, versos... Eu falei que era a partir do verso 10, né? Mas nós vamos ler João 1, versos 11 e 12.
que diz assim, ó, falando sobre Jesus, nós lemos lá os primeiros versículos, né, que no princípio era o verbo que estava com Deus, né, que tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e esse verbo, né, ou essa palavra, ou logos, né, que está se referindo a Jesus, ele encarnou, se fez carne e habitou entre nós. E como foi que ele entrou ao mundo? Nós falamos que foi através do nascimento virginal de Maria, que foi uma mulher agraciada por Deus para ser a mãe do Salvador, que é Cristo. Maria é a mãe de Deus, queridos? Não, porque foi Deus quem criou Maria, não foi Maria quem criou Deus. Maria criou Jesus, né? Deu a luz a Jesus e criou ele aqui como mãe daquele que viria a ser o Salvador do mundo. Mas ela não foi a mãe de Deus, porque Deus sempre existiu. O Salmo 90, verso 2 diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? É por isso que nós cremos dessa forma. Porém, entendemos que Maria foi uma mulher santa e dentre todas as mulheres que haviam de nascer no mundo, Deus escolheu ela para ser a mãe do nosso Salvador. Amém? Amém? Então vamos lá. João 1, versos 11 e 12. Veio para o que era seu, né? Quem era o seu? O seu povo, o povo judeu. E os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, né? Ao se crer no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Esse é o plano redentivo de Deus. Nós cremos dessa forma. Por que nós cremos dessa forma? Porque nós cremos na Bíblia, que ela é a palavra de Deus e está escrito dessa maneira. Amém? Nós cremos que essa salvação, que começa em Deus, é sustentada por Ele mesmo, né? Começa em Deus, é sustentada por Ele e é para a glória dEle. Nós entendemos que a salvação não partiu de mim. A gente até pensa no início, não é? Um monte de coisas fizeram com que eu e você viéssemos para a igreja no início da nossa fé. Isso eu digo daqueles que não nasceram no lar evangélico. Não é? E chegou um determinado momento que as circunstâncias e adversidades nos levaram para a igreja. E ali nós achávamos que éramos nós que estávamos tomando determinadas decisões. Sim. Porque eu falei, eu quero mudar de vida, não aguento mais ser do jeito que eu sou. Só você conhece o problema que você enfrentou, está enfrentando. Ninguém que está de fora sabe o que você passa. Pode imaginar, mas só você e Deus. E no começo eu achei que eu estava dando os meus primeiros passos sozinho com Jesus. Aí, à medida que eu fui estudando e conhecendo a palavra, eu percebi que foi Ele que me trouxe. Mas não tem problema você achar que você que está caminhando com os seus próprios pés, porque são os seus próprios pés mesmo. Mas você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Ó, nós cremos que essa salvação começa em Deus, é sustentada por Ele e é para a glória dEle, não é para a glória nossa. Efésios no capítulo 2, no verso 1, abre lá. Efésios capítulo 2, verso 1, diz que Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu hoje consigo entender com facilidade de que, embora eu estivesse caminhando e vivendo a minha vida, né? Como é que o filho pródigo estava? Deliberadamente, né? Tem uma palavra que ele fala interessante, que ele foi viver sua vida, né? Quando ele... Dissolutamente, era assim que nós estávamos vivendo, até o momento que, de acordo com Eclesiastes 3, né? Diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aprove Deus que caísse a ficha em minha cabeça, caísse a ficha, igual aconteceu com o filho pródigo, e eu viesse para ele. Porque eu estava morto, e morto não faz escolha, morto não toma decisão. Amém? Romanos 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele texto que todo mundo conhece, ao menos aqui na igreja, tanto eu falar, Filipenses 1,6, como é que é? Tendo por certo isto mesmo,
que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Nós cremos que essa salvação, ela é exclusivamente pela graça. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, verso 11, como é que está o meu horário aí, gente, tá? Vamos tentar adiantar aqui. Vamos lá. Atos, capítulo 15, verso 11, diz o seguinte: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amém? Atos 15, verso 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Efésios 2,8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu e falar assim: eu estou aqui por minha causa. Eu estou aqui porque eu era bom. Eu estou aqui porque eu paguei um preço. Não. Nós só vamos chegar lá pela graça. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Nós cremos que todos aqueles que hão de ser salvos virão a Cristo pela graça. Não é? Evangelho de João. Pega aí, abre sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu vou pegar um monte de versículos desse capítulo aí, que fica mais fácil da gente... para a gente terminar aqui. Ainda estamos só na introdução. Aí. João 6, verso 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quem que dá para Jesus? O Pai. Amém? Aí pula lá para o verso 40, ainda do Evangelho de João, no capítulo 6. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui ele está mostrando como é que é a questão da salvação. É pela fé. Amém? Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, eu criei sozinho e fui. Não. Jesus fala o seguinte, que ninguém pode ir a ele se o Pai não levar. Amém? Lembra que eu estava comentando? Não tem problema a gente achar que foi pelas nossas forças. Basta nós entendermos hoje que, de acordo com as Escrituras, é o Pai que nos leva até Jesus. A gente fica fácil de entender quando a gente compreende que nós estávamos mortos. Nossa, mas como é que eu estava morto? Como é que é o nome dos filmes que tem agora? Não sei o que, zumbi. Não, mas a gente observa nas Escrituras como é que foi a mentira que o diabo contou para Eva e para Adão. Ah, vocês não vão morrer. Vocês serão iguais a Deus. Era uma meia verdade, porém uma mentira inteira. Eles morreram fisicamente no momento em que comeram o fruto, no momento que desobedeceram? Não. Mas eles perderam a comunhão com Deus. Eles morreram espiritualmente. Então nós estávamos vivendo dissolutamente, porém mortos espiritualmente. É sobre isso que nós estamos falando. É dessa maneira que nós cremos. Amém? Ainda lá no Evangelho de João, no capítulo 6, o verso de número 65 diz: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. São palavras de Jesus dizendo que não tem como a gente ir a Deus, ir a Cristo, se Deus não nos levar. Amém? Porém, nós entendemos que, apesar de sabermos que todos aqueles que hão de ser salvos irão a Cristo pela graça, nós precisamos pregar o Evangelho. Pois, além de ser uma ordenança de Cristo, a gente não sabe quem é que é eleito. Basta olhar para a cara da pessoa, porque a pessoa é bonitinha e é eleita? Não. Então, independente disso, por que eu estou falando isso? Porque existe uma classe de cristãos aí, que são chamados de ultra calvinistas, acho que o nome é esse, hiper, que ele disse, não vou evangelizar, porque se aqueles que vão ser salvos vão a Deus de qualquer forma, então não vou evangelizar. Está errado porque está desobedecendo, Vamos lá? Marcos 16,15 diz o seguinte: disse-lhes: ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? É a palavra de Deus falando para a gente pregar. Ah, mas ninguém está me ouvindo. Não tem problema. Não está escrito isso na Isaías? Quem deu ouvidos à nossa pregação, a nossa obrigação é pregar. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Diz que Paulo ensinando Timóteo, que era um jovem pastor, ele diz o seguinte: ó, você tem que pregar a palavra, tanto em tempo quanto fora de tempo. Tem que estar pronto para pregar a palavra, a qualquer momento, a quem precisar. Amém? Nós também cremos que o plano redentivo de Deus, né, essa salvação a nós concedida pela graça, é a nós revelada através de Cristo Jesus. E só através de Jesus nós alcançamos a salvação. Pastor Osés é homem de Deus, né? Vida consagrada, ora, jejua. Ele pode me salvar? Não. Mesmo se eu fosse filho dele? Também não. A esposa dele? Também não. Por quê? Porque por mais homem de Deus e santo que ele seja, ele não pode salvar ninguém, gente. Atos, capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o de Jesus Cristo. Amém? 2 Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 2, no verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo, desculpa o pessoal de casa, é que aqui está fazendo um barulhão de moto, eles passam aí, buzina, não sei se alguém da igreja fez algum pedido aí, eles passam e buzina aqui na frente. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Por que nós cremos que a salvação é só através de Jesus? Porque está escrito, e nós cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus, que ela foi inspirada por Deus, e foi o mesmo Espírito que inspirou Moisés no início, e todos os demais profetas, foi o mesmo que inspirou os apóstolos, e até mesmo uma pessoa que nós desconhecemos quem seja, que é o autor de Hebreus. Mas nós desconhecemos o autor, mas sabemos quem foi o inspirador, que foi o mesmo Espírito, o Espírito Santo, né? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Cremos que, apesar de pecadores, nós somos amados. Não por conta do pecado, mas porque Deus optou por nos amar. Romanos 3, no verso 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem como dizer que eu não pequei. Posso não ter pecado agora, mas há 3 segundos atrás. Romanos 6, 23 deixa claro para a gente que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. João 3,16 diz o seguinte, esse vocês sabem, né? Todo mundo sabe. Vamos repetir junto? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Quando nós estávamos falando sobre a expiação limitada, nós usamos esse texto. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo não morrer mais? Não. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem vai ter a vida eterna? E quem não vai perecer? Aquele que
Amém? São palavras minhas? Não, é o que está escrito. Por isso que nós cremos dessa forma. Cremos que Cristo voltará para nos buscar. Por isso, aguardamos a sua vinda, para estarmos com Ele para sempre. Amém? É por isso que você vai nos ver falar que aguardamos a volta de Jesus. Porque está escrito, quer ver? Olha lá, vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9. Vão ser os últimos textos que eu vou ler com os irmãos, já vou estar encerrando. Nosso horário já está quase no limite, mas vamos lá. Atos capítulo 1, a partir do verso 9. Vamos ler, acho que até o 11, isso, diz assim. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceu 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Vamos lá. Jesus nasceu aqui na terra, não é? Ele nasceu, viveu, nós vemos lá que quando ele tinha 12 anos, o menino dessa idade nem é muito levado, né? Porém, Jesus não era muito diferente não, porque ele era criança e seus pais saíram e ele ficou na cidade lá. Seus pais só perceberam depois de um dia de caminhada. Aí voltaram para encontrar com ele. E quando encontraram, ele estava sentado ensinando aos mestres. É assim que está escrito. E é assim que nós cremos. Por exemplo, quando diz que um grande peixe engoliu Jonas. Eu não quero nem saber que peixe que era. Eu creio. Creio. Porque está escrito. Quando diz que a jumenta falou com Balaão. Deus usa quem Ele quer. Como Ele quer. Quando diz que o povo que estava saindo do Egito passou pelo Mar Vermelho com os pés secos. Eu creio. E diz que depois os carros de Faraó, eles morreram ali afogados. Eu também creio, porque está escrito. Eu creio dessa maneira. Pode existir algumas coisas que eu não compreenda? Sim, existem. Mas uma coisa eu tenho certeza. A Bíblia se explica com a própria Bíblia. Amém? Eu me recordo no início da minha fé, quando eu comecei a ler a Bíblia toda e eu vi que Deus pediu para Abraão, a Isaac. Abraão foi lá e ofereceu seu filho, que era o filho da promessa, como sacrifício. E a Bíblia narra que ele levantou o cutelo, ou o machadinho, ou a faca, como, né, para matar a criança. E eu achei aquilo um absurdo. Até eu continuar a leitura e chegar no livro de Hebreus e entender que Abraão cria pela fé que Deus poderia trazer de volta a vida ao filho dele. Hoje para nós é fácil entendermos, porque nós já ouvimos falar a respeito de ressurreição. Nós já ouvimos falar de milagres, como o caso de Lázaro, que Deus o ressuscitou, que Jesus o ressuscitou após 4 dias de morto. Mas Abraão ainda não tinha ouvido sequer falar algo a respeito, e ele creu em Deus. Por isso que a narrativa bíblica diz que e creu Abraão, e Deus lhe imputou isso por justiça. Amém? Mateus 24, verso 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem.
para a gente estar encerrando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É assim que nós cremos, porque está escrito na palavra de Deus, que nós cremos que é a Bíblia. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, querido. É assim que nós cremos. É por isso que nós cremos, da maneira que cremos. Por que nós não cremos diferente? Porque a Bíblia não fala diferente. Ah, mas tem Bíblia diferente dessa, pastor. Tem. Mas a considerada, separada pela Septuaginta, é o Antigo Testamento que nós temos. Ah, mas o homem botou a mão e alterou e tal. Deus sempre esteve no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle da situação. Amém? Querido Deus, nós te louvamos nesta noite. Somos gratos ao Senhor pela fé que o Senhor colocou dentro dos nossos corações. Entendemos, ó Deus, que enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos incapazes de crer, ou mesmo de tomarmos alguma decisão em favor da vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus trino, e o Deus Pai enviou o Deus Filho para morrer em nosso lugar, e quando Ele ressuscitou, Ele enviou o Deus Espírito Santo para habitar em nós. E é o Deus Espírito Santo, Deus, quem nos convence hoje dos nossos pecados, do juízo e da justiça de Deus. Conseguimos hoje compreender através do Teu Espírito Santo, ó Deus, que não foi visto em nós mérito nenhum, mas aprove ao Senhor, pelo amor com que tanto nos amou, nos separar para sermos Teu povo, nos separar para sermos Teus filhos, nos separar para sermos Teus. Compreendemos, ó Deus, que existe um caminho pelo qual devemos caminhar e que, embora não conheçamos esses caminhos, ó Deus, seguimos crendo que o Senhor está no controle da situação. Meu Deus, compreendemos que, embora não consigamos entender determinadas coisas que nos sobrevêm, que nos acontecem, ó Deus, mas ainda assim seguimos confiantes no Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que, por misericórdia para conosco, enviou Cristo Jesus para pagar o preço do qual nós éramos incapazes de pagar. Obrigado, meu Deus, por Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que é quem renova as nossas forças diariamente. Obrigado, meu Deus, porque é através de ouvir a Tua palavra que o Teu Espírito Santo se alimenta em nós e aumenta a nossa fé. Ó Deus, nos fazendo crer naquilo que nós éramos incapazes de crermos sozinhos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Toma as nossas vidas nessa noite, ó Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada, meu Deus, na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos direcione com relação a tudo aquilo que viermos a fazer. Ó Deus, esse é o nosso culto racional. Ó Deus, não só aqui no templo, mas quando saímos daqui, a maneira de nós vivermos, queremos que ela agrade ao Senhor. Meu Deus, queremos, ó Deus, entregar a nossa vida como sacrifício diante do Teu altar, ó Deus.
entendendo que somos teus, entendendo que nós não pertencemos mais a nós, mas que fomos comprados por um preço muito alto, o preço de sangue na cruz do Calvário. Meu Deus, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, que o teu Espírito Santo coloque em nós a fome e a sede de justiça. Ó Deus, que sintamos desejo de ler a tua palavra, de estudar a tua palavra, de aprendermos da tua palavra. Ó Deus, conforme está escrito na tua palavra, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, precisamos de ti. Dá-nos uma semana abençoada, meu Pai, é o que te pedimos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pastor Zé? Amém, queridos? Vamos então para o nosso encerramento, mas antes disso eu quero fazer mais uma oração pelos irmãos que vão viajar, irmão Dinho, irmã Joelma, Miguelzinho, que Deus possa levá-los em graça e na segurança do Senhor Jesus. Pai, oramos pelos amados irmãos, por essa família que vão agora sair de férias. Senhor, vai com eles, Jesus, dando segurança, dando alívio, dando graça, e que eles sejam bênção aonde quer que eles estejam, Senhor. E que o seu nome seja glorificado. É nisso que nós cremos e é nisso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Vão em paz, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a presença mais uma vez do irmão Luciano, da irmã Isis, a sua mãe. Deus abençoe mais uma vez, viu? Vamos estar orando para aquele propósito, em nome de Jesus. Obrigado pela presença. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Semana de bênção a todos, boa noite, até quarta-feira que vem na sala de oração. Você de casa, Deus abençoe, até domingo que vem.